Olá, meu nome é Luiz Renato e quero responder a pergunta como surgiu todas as coisas. De fato, existem algumas teorias, como a teoria do Big Bang, tem a teoria da evolução, que após haver a existência das matérias, começou então a ter a evolução e algumas teorias até mesmo em relação ao homem. Mas eu, como bom cristão e crente em Cristo Jesus, prefiro ficar com a palavra de Deus, que é a Bíblia. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 1, a seguinte frase. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então eu prefiro acreditar que Deus criou, e com isso, nesse primeiro versículo, eu consigo observar grande poder, Deus Todo-Poderoso, que com o poder de sua palavra criou todas as coisas. Ele diz 8 vezes no capítulo de Gênesis 1, capítulo 1 e capítulo 2. E disse Deus. Um exemplo disso é o próprio versículo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Verso 6 do capítulo 1. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. O verso 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Depois no verso 11 nós vemos mais uma vez Deus dizendo e pelo seu poder criando. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. O verso 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então Deus criou todas as coisas. O verso 20 diz, e disse Deus, produzem as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Verso 24, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Verso 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 29, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente ser-vos-á para mantimento. Então Deus aqui colocou o homem como, vamos dizer assim, o administrador de toda a criação. É interessante que quando nós observamos esse texto de capítulo de Gênesis, e depois também vamos ver o capítulo 2, nós conseguimos observar o grande poder de Deus, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então nós conseguimos observar logo de imediato que o capítulo de Gênesis 1 e 2 nos mostra que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso e grandioso. Não somente isso, nós observamos também que Deus criou todas as coisas de forma ordenada, porque nós observamos pela palavra de Deus que Deus criou em dias, ordenadamente em dias, né? Vamos aqui, verso 5 de Gênesis 1 diz, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou a noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Quando nós olhamos o verso 8 diz, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Depois nós observamos aqui, Deus criando os luminares, sol, a lua e as estrelas, e diz que este foi o quarto dia. E assim sucessivamente nós vamos observar até chegar o sexto dia onde o homem é criado. E aí Deus coloca o homem para lavrar e guardar a terra, ser um administrador de toda a terra. O homem até aqui então, ele não tem pecado. Então nós observamos claramente Deus, em primeiro lugar, poderoso. Em segundo lugar, Deus criou ordenadamente e colocou o homem como administrador de tudo aquilo que foi criado. Isso mostra que Deus amou o homem grandemente. Não somente isso, nós observamos complexidade. Por exemplo, o verso 12 diz, que a terra produz a ervas dando semente conforme a sua espécie. Quer dizer, Deus criou ordenadamente, com grande poder, pelo poder da sua palavra, várias espécies de árvores frutíferas. Não somente isso, quando nós olhamos o verso 24 do mesmo capítulo 1, está escrito assim, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Vejamos, Deus criou animais, vários animais, tanto os animais marinhos como os animais terrestres, como as aves do céu, e cada uma delas possui
características específicas e complexas. Por exemplo, os peixes precisam tirar da própria água o oxigênio para respirar. Para nós, homens, Deus nos fez à imagem e semelhança. Não significa que Deus é homem, mas Deus nos permitiu termos algumas características que pertencem a Deus, como inteligência, vontade e sentimento. Por isso que ele fala que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E são nesses aspectos pessoais, características de pessoa. Portanto, meus queridos, nós observamos aqui nesse capítulo 1 e capítulo 2 que Deus é maravilhoso, Ele é criador, poderoso, criou tudo com grande ordem e complexidade. Infelizmente, quando nós prosseguimos aqui na leitura bíblica do Gênesis, quando nós entramos no capítulo 3, nós observamos que o homem é pecador. Então nós conseguimos observar que o pecado é algo hereditário. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque a Bíblia diz lá em João 3, capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz claramente que Jesus Cristo veio para resolver o problema e mostra também o amor de Deus. Diz assim, João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Olha que maravilha, Deus nos amou de tal maneira, Ele amou imensuravelmente que entregou seu próprio Filho na cruz do Calvário para morrer por nossos pecados. Um Deus poderoso, um Deus que criou todas as coisas ordenadamente, um Deus que criou tudo com grande complexidade, ainda teve espaço que nós não conseguimos entender, um espaço imenso para nos amar. Ele guardou-nos com o seu amor em Jesus Cristo. Portanto, a salvação só é possível através de Jesus Cristo. Verso de João 3, 35 diz assim, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Portanto, eu peço a Deus que você que está me assistindo, entregue a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que a eternidade possa pertencer, que reconheça-nos. Nós precisamos nos reconhecer pecadores, nós somos pecadores, e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o único que nos pode perdoar e nos levar ao céu quando nele cremos. Que Deus nos ajude.